Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Fala galera, tá começando mais um GorpaCast na editoria de política. Eu sou Laura Rodrigues, estou aqui com a minha companheira Renata Giordani. Olá pessoal. E os nossos convidados, Pablo, eu nunca sei o seu sobrenome, Aksenen. Oi galera, tudo bem? E o André Frutuoso. E aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu posso mandar um recado? Pode, claro que pode. Quero mandar um caloroso e efusivo abraço para o amigo ouvinte que está nos acompanhando em mais um... Sim. Efusivo, né? Efusivo. Vira marca registrada. Então assim, pessoal, essa semana nós vamos falar de dois assuntos super polêmicos e que tá todo mundo comentando, que é a cura gay e o Queer Museum. É isso? É exatamente isso? Queer Museum. Em relação à cura gay, é algo mais complicado de falar, mas só para situar todo mundo que está nos ouvindo, o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, da 14ª Vara do Distrito Federal, ele concedeu nessa semana uma liminar que torna, na prática, assim, legal que os psicólogos ofereçam tratamentos de reversão sexual, que daí ficou popularizado como cura gay, né? Isso ocasionou uma revolta. As redes sociais, né, ficaram entupidas de protestos, porque a cura gay já tinha sido discutida há um tempo atrás, e agora ela volta com uma proposta de se tornar uma lei, algo legal de ser aplicado. Acho que a principal questão sobre a cura gay é o seguinte, que não tem como existir uma cura gay. E quando a justiça abre precedente para que, tipo, a prática da cura gay seja legalizada, sabe? Você meio que se contrapondo a, tipo, órgãos reguladores, tanto da medicina quanto da psicologia, sabe? Tipo, ao assumir que... Basicamente está permitindo uma forma de charlatanismo nesses meios, sabe? Tipo, ao falar que se tiver um homossexual ou a família do homossexual interessada em procurar esse tratamento, se tiver um psicólogo ou um médico ou um psiquiatra, sei lá o que, é interessado em oferecer, tipo, tudo bem acontecer. Foi isso que ele usou de argumento para tomar a decisão, na verdade. Mas aí que tá o ponto, cara. Por exemplo, vamos fazer o seguinte, um golpe, sei lá, golpe do jogo do bicho, da loteria, qualquer coisa assim, que tipo, seja fraudulento. Vai ter um interessado em participar e um interessado em oferecer o serviço. Mas não é só por isso que tem que ser permitido que esse serviço seja oferecido, entende? Porque, no fundo, é algo que não funciona, sabe? É como se fosse homeopatia, em alguns aspectos, porque é o que você tem que acreditar bastante. E mesmo assim, você colocar em pauta que isso seja uma lei, é você abrir espaço para que as pessoas que são contra, pessoas preconceituosas mesmo, elas se tornem tenham mais razão daquilo que elas acreditem. E isso é muito perigoso. E a base dessa lei, ela começou justamente com uma psicóloga, que ela é uma psicóloga evangélica, e a gente sabe que, né, para algumas religiões, acho que a maioria das religiões, a homossexualidade é algo errado. Então, você já tem essa cultura de ser algo errado. E agora que a gente consegue, né, dos últimos tempos para cá, década de 90 para cá... É que assim... consegue esses direitos e consegue que como eu posso chamar... que tenha visibilidade, né? A gente retrocede. Então, eu acho assim que... Na verdade, não são todas as religiões, sabe? Tanto é que a gente é muito centrado no cristianismo e as suas ramificações. O cristianismo e as suas ramificações, sim, eles trazem essa conduta de que o homossexual é um pecador, sabe? Até porque várias outras religiões de outras matrizes, por exemplo, africanas ou asiáticas, elas ou nem falam sobre a sexualidade ou até reverenciam ela. Então, acho que assim, aqui no Brasil isso é um problema bem, bem sério. Primeiro porque é de interesse de grupos específicos, né? E segundo que você está colocando uma opressão ainda maior em cima de um grupo que já sofre com isso, sabe? A partir do momento que você abre discussão para falar que homossexualidade é uma doença, você abre a discussão você abre novamente um preconceito contra os homossexuais que já existia desde a década de... Um preconceito muito forte, no caso, né?
Que existia desde a década Desde de 1900 e sempre. Não, tipo, assim, trazendo um dado novamente, né? Da década de 80, com a explosão do HIV, que eles associavam muito com os homossexuais a transmissão. Tipo, é óbvio, ainda é o começo disso, mas não se surpreendam se isso acontecer novamente. E o mais, assim, deixa mais a gente estagnado é o fato de não ter nenhuma base científica para isso. Não, a OMS mesmo, em 1990, falou que começou a desconsiderar a homossexualidade como uma doença. Cara, a palavra patologia, né? E daí nós agora voltamos com isso, voltamos com a discussão que já tinha sido resolvida. Já tava. Isso sim é um retrocesso, sabe? Porque essa decisão ajudou muita gente a ser entendida e compreendida pelo que elas são. Com certeza. E agora, tipo, você voltando atrás numa decisão dessas, óbvio, é uma liminar de um juiz exatamente. e tal. Muitas pessoas falam, mas vocês não interpretaram direito, Não, porque... né? Não, as pessoas dizem, vocês não interpretaram direito, é só uma liminar. Se a pessoa quiser um tratamento, mas as pessoas não entendem que isso abre espaço para algo muito maior, que é de voltar à discussão que a homossexualidade é uma doença. Exato. É de voltar as famílias acharem, as famílias um pouco mais conservadoras, acharem que as pessoas, que os gays, as lésbicas, eles são doentes e querer levar a força, por exemplo, para um tratamento entre aspas, sabe? Isso é o problema. São os probleminhas separados que vão surgindo e vão se acumulando e... querendo ou não, uma hora ou outra vai explodir, sabe? E o que eu acho mais triste é que a gente tem aquele caso da... eu não lembro o nome do hospício, mas que até virou tema de muita pesquisa pela comunicação, como eram tratados essa questão da reversão sexual antigamente, por exemplo, na época da ditadura militar. Quantas mil pessoas não morreram por causa dessa ideia de que a homossexualidade era crime, a bissexualidade, enfim... Você ser, né? Em alguns países ainda né? Isso que é o mais pesado. Em alguns países é crime você ser homossexual. Mas abre muita coisa, porque no Brasil a gente já tem um alto índice de violência. O preconceito é gigantesco. Tem aquelas pessoas enrustidas, assim, que vai ver ali, tipo... não, então eu posso dizer pro meu próximo que ele pode ser curado dessa doença, entendeu? Tipo, ele pode não dizer, não tenho nada contra os gays, mas a primeira oportunidade que ele tiver de falar assim, não, você pode ser curado, vai se tratar, e isso abre um precedente para maior violência no país, que já é muito alarmante aqui. O próprio Conselho de Psicologia do Federal, ele entrou com, eu não sei a palavra exata, mas ele foi contra a decisão tomada pelo juiz e falou que em casos onde foi tentado esse tratamento, os danos psíquicos na pessoa foram muitas vezes irreversíveis, sabe? Porque tipo, não é tão difícil de imaginar isso, é só você parar e prestar atenção. Poxa, cara, o cara é uma coisa, ele não tem como mudar aquilo. A gente, sei lá, um cara careca, por exemplo. O cara não vai conseguir cabelo de novo, você tá entendendo? É algo que é algo tão simples que não tem como você explicar pra uma pessoa de outra forma. E daí ele tenta, uma hora desgasta, a cabeça dele vai, sei lá, vai ficar pior. E uma das coisas, assim, que lendo a liminar e lendo as afirmações da psicóloga e tudo mais, é que eles afirmam que a pessoa que é homossexual, ela sofreu abuso na infância. Então, assim, ela sofreu uma série de coisas que a transformaram naquilo. E que por isso deveria ser feita um tratamento de reversão. Todo mundo que é gay sofreu abuso na infância. Não é assim, cara. Tipo, óbvio, existem casos, só que existe casos de qualquer coisa no mundo. Entendeu? Não é um número que dá pra você achar relevante pra fazer uma afirmação tão forte e tão importante, sabe? No meio científico, no meio da psicologia. Mas isso é um reflexo do que a gente está vivendo nos últimos tempos. Acho que uma coisa que nós estamos comentando desde que começamos o GorpaCast de política, essa questão mesmo de... Parece que está se reacendendo essa ideia de conservadorismo, está se reacendendo essa caça às bruxas, essa noção de que as coisas elas têm que voltar. Eu não sei se vocês percebem isso, mas é uma coisa que eu tenho muito... que eu percebi muito, não sei se esse ano ou desde o ano passado, mas parece que as coisas elas estão retrocedendo em vários aspectos sociais. E isso mostra mais uma vez pra gente como nós da comunicação ou nós da academia temos que, sei lá, pensar uma sociedade melhor, pensar
outros meios, pensar sei lá, um protesto, pensar alguma coisa para mudar isso, porque, não sei. Exatamente. Tava pensando aí, porque em vez de ficar preocupada com a cura gay e com os abusos que teriam sofrido na infância e tal, essa psicóloga não se esforça pra tentar acabar com os abusos. Exatamente. Exatamente. O problema não tá em quem foi abusado, em si, em quem abusou, Em tá quem é ligado? o abusador e tá solto aí. Porque para um juiz, então, é normal uma pessoa ter uma ejaculação no pescoço quando tá voltando do trabalho, mas não pode gay. Temos que curar eles. É verdade, teve esse caso, um tempo atrás, da menina. É assim, ônibus. dois pesos que não têm medidas iguais, nem pensar, Nunca. cara. É muito... O caso do ônibus foi absurdo, né? Foi um absurdo. Não, o caso do ônibus Não, foi gente, ridículo. aquilo cara- sim. O cara não foi preso porque o juiz não considerou constrangedor. Eu não lembro qual que foi a questão lá na época. Ele não considerou. Foi exatamente Aí no dia isso, seguinte ele foi preso por fazer a mesma coisa de novo. Na só. mesma linha, inclusive. Gente, Na mesma linha, né? Na mesma linha. Cara, O juiz considerou que não foi um ato constrangedor e de violência contra É sério. a mulher é que uma piada, sofreu. parece. Tão Gente, rindo da nossa fala sério, cara. né? Que a justiça, ela é extremamente vendida. Não, mas, tipo, só pra fazer uma comparação aqui. Tem que acabar a justiça. Anarquia. Se um segurança de um shopping vem e pede pra uma mulher parar de amamentar e ela não para de amamentar, ela pode ser presa. Vocês têm noção disso? Isso é considerado crime, entendeu? Sabe? Não tem. Tipo, cara, ela tá fazendo, Falando sei lá, ela nisso, tá sendo mãe só. É só isso. Era um outro ponto do nosso cast de hoje, a questão do, eu não sei falar, Queer Museu. Queer Museu. Queer Museu. Todo mundo sabe, né? Na semana passada, se não me engano, na segunda-feira passada, Não sabe o que é um museu, né? Todo mundo já foi. uma não exposição sei que tá sendo que estava sendo planejada desde 2007, então assim, 10 anos de planejamento dessa exposição. Ela foi fechada por protestos do MBL, que eu adoro falar. E a exposição, ela tinha como tema gênero, sexualidade. Então, assim, esse curador, ele reuniu coletâneas do século XX até agora, contemporâneos, e todos eles tinham obras, assim, expostas, tem obras expostas no mundo inteiro, e essa é a primeira exposição sobre sexualidade, a segunda, desculpa, grande, assim, da América Latina. E estava sendo exposto no Santander Cultural, lá em Porto Alegre, né? E, se eu não me engano, ele começou a ser exposto em agosto, ia ficar até agora, final de outubro, mas, por boicote do MBL, a exposição ela foi fechada. Não deixe nossas crianças verem essa exposição. Esse foi um dos argumentos, né? Estão obrigando as crianças a verem isso. Quem obriga uma criança a ver alguma coisa? Eu vi um comentário do MBL. Não é agradável aos olhos. Porra, desde Cara, quando, não vai desde ver, quando pô. a arte arte... de cultura. Desde quando a arte tá ali pra agradar alguém, é pra expressar alguma coisa, entende? Cara, E você engraçado- não vai ver, velho. Você não quer, não simples vai. É assim. simples, tá uma exposição pra quem quer ver. Um dos fundadores do MBL é do Bonde do Rolê, sabe? Tipo, O Bonde do Rolê, Isso aqui que é é a uma coisa das mais bandas mais ofensiva aqui. ofensivas do... Mas a questão é que, no fundo, é hipocrisia mesmo. Eles não estão nem aí Hipocrisia. pra exposição. Não, O que eles estão fazendo ali... simplesmente porque a exposição, ao olhar deles, tem um caráter político diferente do deles. Então Não. eles querem fazer o quê? Exatamente. Não, isso. Pá, Eles querem implantar uma moral e bom costume que não existe. Que eles não têm Aquilo ali, também. na verdade, é tipo uma campanha Mas- política pra, tipo, conquistar, Os sei lá, conservadores. Conquistar É, conservador, exatamente. E Mas assim, eles é o que alegavam que aconteceu. a exposição ela incitava a pedofilia, incitava as crianças a terem sexualidade, O pior é a que não, velho. prostituição e blá blá blá. E O assim, pior é que não, porque eu vi uma matéria em que eles foram falar um pouco sobre isso, mas, assim, pra falar sobre isso, eles foram e tiraram fotos da exposição. Ou seja, eles estavam falando de algo que eles tinham visto, né? E, cara, eu vi as fotos, assim, tinha umas que você não consegue entender, porque, tipo, é basicamente abstrato. Tem outras que são, tipo, mano, esculturas feitas de, sei lá, lixo, sabe? Qualquer coisa que sobrou. Mano, é uma coisa muito exatamente. conceitual, é muito... E sabe o que o atribuição curador, estética, ele deu uma diria entrevista, Francis Mar. e ele falou assim que o problema é que eles entendem na literalidade, não na subjetividade que tem a arte. Quando você entende algo pelo que você tem culturalmente, a gente sabe que quem participa do MBL tem um acervo cultural bem limitado,
Falo mesmo. Um repertório cultural bem limitado. Você vai julgar pelo que você entende. E eles não entendem, eles não estavam entendendo o que estava querendo dizer, eles não estavam entendendo o que realmente estava significando aquela exposição. E o curador, ele falou, foi uma obra de 10 anos, que foi muito difícil de levantar, e acabou em um mês por preconceito. Por criancice. Não tem o que falar. Birra, literalmente É gente que não birra tem, desse cara. como você falou, gente que não tem É uma falta de consciência tremenda. eu não consciência entendo como- artística nenhuma. E eles conseguem. A gente sabe que o MBL. A gente estava comentando na semana passada retrasada que o MBL ele se juntou com o PSDB, que é um partido conservador, e a gente sabe que isso é tudo jogada política para conseguir mais votos na próxima eleição. MBL que falou desde o começo que não era partidário, né? A gente tem que lembrar isso. Exatamente. Enfim, galera, a gente vai ficando por aqui com mais um GorpaCast. Vale lembrar pra vocês, curtam nossa página no Facebook, facebook.com/GorpaCast. André, quer mandar mais algum abraço? Sei lá, você que Não. sabe. Não dá pra sair por aí distribuindo abraço. É só pro amigo ouvinte. Então, gente, valeu. Sempre bom falar aqui no podcast de vocês. É nóis. Obrigada pela participação, galera, e é isso aí. Tchau!